querido irmão, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical, nessa ocasião, a lição de número 8 do nosso trimestre, com o tema O Ministério de Evangelista. Conforme, se você já vem nos acompanhando, você já deve saber, mas se você não souber, conforme é o tema do trimestre, nós estamos estudando sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 8, com o tema O Ministério de Evangelista. Se você já é inscrito no canal, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, vou te pedir, se inscreva, porque todas as vezes que tiverem atualizações aqui no canal da nossa igreja, você vai estar recebendo as atualizações. Eu me chamo Eliel, sirvo ao Senhor como evangelista na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no campo de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe. E está aqui comigo meu companheiro, professor da Escola Dominical e também presbítero obreiro dessa igreja, o nosso irmão presbítero Israel. Pai do Senhor, presbítero Israel. Pai do Senhor, evangelista Eliel. Seja muito bem-vindo à nossa Escola Dominical. Você também seja muito bem-vindo. A lição de hoje, com o tema Ministério de Evangelista, tem um texto áureo baseado em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 5, e diz assim a palavra de Deus: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Esse foi o conselho do apóstolo Paulo para aquele jovem obreiro Timóteo. A verdade prática da lição: o evangelista, ele proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Nós costumamos dizer que a verdade prática da lição, ela é um resumo muito enxuto da lição da Escola Bíblica Dominical. E o que essa verdade prática está dizendo aqui é que o evangelista, ele proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. Ele é um arauto de Deus na proclamação do evangelho no mundo. Tá? Ele é um representante muito inciso, que trabalha com muito afinco no desenvolvimento da igreja e também no crescimento da obra de Deus, levando a palavra do Senhor. A leitura bíblica em classe está baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, versículo de número 26 ao 35, e Efésios, capítulo número 4, versículo de número 11. Então, eu vou pedir aqui ao companheiro presbítero Israel, por favor, faça essa leitura do texto bíblico em classe. A paz do Senhor, povo de Deus, é uma honra estar aqui nesse estudo, porque Deus é maravilhoso, e eu vou estar fazendo esta leitura, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículos de 26 a 35, e em Efésios, no capítulo 4, versículo 11. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos,
e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém. Perfeito. Muito obrigado, presbítero Israel. Nós temos 3 objetivos, conforme é comum em todas as lições, né, que ao final dessa lição, se você estiver atento e sabendo dos objetivos que nós temos, nós vamos nos dar por satisfeitos. O primeiro objetivo é entender a abordagem a respeito do envio dos 70, que foram os primeiros discípulos que o Senhor Jesus enviou como evangelistas pregando a sua mensagem. O segundo objetivo é refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. A grande comissão que foi orientada pelo Senhor Jesus para pregar o evangelho. Então, qual é o objetivo da grande comissão? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Então, essa tarefa ela não é uma tarefa acabada, não foi uma tarefa concluída, é uma tarefa inacabada, né? Cuja sequência dessa obra, desse trabalho, compete a nós, igreja atual, em nossa geração. E o terceiro objetivo, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Nós vamos entender para que serve o ministério do evangelista, ser uma pessoa vocacionada com um dom específico para fazer essa determinada obra. Nós vamos estar entendendo como é que funciona o papel do evangelista no Novo Testamento. Pois bem, conforme todas as lições que nós temos acompanhado nesse trimestre, nós estamos trazendo sempre a declaração de fé da nossa igreja acerca do tema estudado. Nas 2 lições, né, a semana anterior e a semana passada, nós estamos sobre o Ministério de Apóstolos, nós trouxemos o que reza a nossa declaração de fé. Também estamos sobre o Ministério de Profetas, nós trouxemos o que reza a nossa declaração de fé. E aqui também o Ministério de Evangelista não será diferente. Portanto, eu vou fazer leitura do que reza, qual é o papel do evangelista na declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Então, você pegar a declaração de fé na página número 75, vai estar escrito assim: os evangelistas são homens separados para o exercício de um importante ministério na área do crescimento da igreja. Grife essa palavra, crescimento da igreja, como proclamadores das boas novas. Então, esse é o papel do evangelista. É um homem separado para o exercício do ministério na área do crescimento da igreja e também na área da proclamação das boas novas, ou seja, da divulgação da palavra de Deus. Esse é o primeiro objetivo, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Tá? Então, logo no primeiro tópico da lição aqui, o comentarista ele vai trazer uma frase de Jesus, dita em Lucas, no capítulo de número 10, quando Jesus chama os seus discípulos, ele dá a primeira orientação, e ele já orienta aos discípulos que são poucos os que anunciam a palavra. São poucos os obreiros, dado o tamanho da seara. Nós sabemos que a obra é expandir o reino de Deus na face da terra. E a seara é o mundo, né? E precisa de ceifeiros, precisa de trabalhadores. Mas o Senhor Jesus, ele disse que são poucos, no versículo de número 2, do capítulo 10 de Lucas. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus, na região da Galileia, ele asseverou: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Eu queria entender, presbítero Israel, por que são poucos os obreiros? Então, nós podemos ver, diante dessa afirmação de Jesus, quando ele vocacionou os 70 discípulos, os 70 evangelistas, aqueles que viriam fazer a sua obra, ele disse, né, que os obreiros eram poucos e a seara era grande. Então, Jesus ele estava falando diretamente dos verdadeiros, né, daqueles que realmente falam o evangelho genuíno, verdadeiro de Jesus. Então, eles não deveriam, em momento algum, falar o evangelho para agradar a pessoas ou de seu próprio conhecimento ou pelo seu próprio prazer, mas exclusivamente o evangelho genuíno, o evangelho de Jesus. Infelizmente, hoje existem muitos que se dizem evangelistas e estão negligenciando essa mensagem de Jesus. Então, Jesus estava falando exatamente de uma quantidade de evangelistas
que realmente são dependentes de Deus, que realmente pregam a verdadeira mensagem, a mensagem genuína do Senhor. Perfeito. Uma coisa interessante que o Senhor ele falou para os seus discípulos, já no versículo de número 3, é que ele estaria enviando os discípulos como ovelhas para o meio dos lobos. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Os 70 que Jesus enviou, eles seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo do que em qualquer outra época da história da igreja. Eu achei isso aqui interessante, porque Jesus ele já advertiu aos seus evangelistas, né, os primeiros 70, e isso se replica para a sua igreja em todos os tempos, em todos os séculos, né, que ele estaria enviando os seus discípulos como ovelha para o meio dos lobos, querendo demonstrar a Jesus que esses evangelistas não teriam um ministério fácil, teriam um ministério muito difícil, complicado, cuja marca seria a perseguição, cuja marca seria a morte, as ameaças. Então, não é diferente nos dias atuais. E o comentarista ele trouxe um dado histórico recente que nas últimas décadas, no mundo, se morreram mais cristãos por conta da pregação do Evangelho do que em todas as outras épocas da igreja reunidas, pelo menos de quando nós temos dados, né? E aí o comentarista, para fechar esse pensamento, essa informação, ele trouxe um pensamento, ele disse assim, ó, os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. Então, existem sim verdadeiros evangelistas, vocacionados por Deus, chamados pelo Senhor para o desenvolvimento da obra, para a expansão do reino de Deus. E se você não tem esse dom, né, não tem esse chamado, ore para que o Senhor ele possa abençoar e fortalecer aqueles que são chamados. Porque é um ministério que você já sabe de cara que você vai estar sendo chamado para o sofrimento, correndo todos os dias risco de morte, ameaças absurdas, especialmente se você vai proclamar o Evangelho em países que são dominados por religiões anticristãs, né? Ou por um fundamentalismo muito extremo do ponto de vista religioso, que se persiga aquele que prega de uma crença diferente. Então, nós precisamos muito orar para aqueles que têm esse ministério. É um dom extremamente atual, é um dom extremamente necessário à Igreja do Senhor para o crescimento e o desenvolvimento. No entanto, é um dom também que requer um sacrifício muito grande daquele que o possui, daquele a quem o Senhor deu, a quem o Senhor vocacionou e chamou. Mas uma coisa interessante, presbítero Israel, é que essa pregação do Evangelho, essa mensagem levada pelo evangelista, é uma mensagem que ela precisa ser acompanhada de uma coisa. E é uma coisa que foi acompanhada naqueles primeiros 70 discípulos, né? Que foram os sinais. Os sinais são muito fundamentais na pregação do Evangelho, porque através dos sinais existe a crença, existe a fé. No entanto, existe um adendo, existe um alerta que o Senhor Jesus fez para os seus discípulos, e eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Qual foi esse alerta que Jesus fez para os seus discípulos e como é que se revela essa necessidade dos sinais na pregação do Evangelho? Então, podemos ver que Jesus ele alertou os seus discípulos quando ele o vocacionou para esta obra, devido à preocupação, ou não sei, a alegria dos discípulos, porque foi confirmação de Jesus que os seus sinais acompanhariam as maravilhas do Senhor, acompanhariam, como nós podemos ver. O Senhor disse que os demônios eles poderiam ser expulsos, os enfermos iam ser curados, vidas iam ser restauradas, vidas vinham a ser salvas através da pregação, eles poderiam pisar em serpente, que isso não ia causar dano algum. E quando eles foram pregar a palavra,
e eles viram que essas maravilhas estavam com eles, que estavam acompanhando a pregação, que realmente aquilo que Jesus tinha falado, que isso estava acontecendo, eles vieram felizados, vieram agraciados, vieram alegres, com o coração vibrando de alegria, para dizer isso a Jesus, dizer a Jesus que no nome dele os demônios eram expulsos, as pessoas eram curadas, e Jesus, ouvindo eles, Jesus fez um alerta e disse a eles que eles não ficassem alegres só por isso, ou ficassem alegres por isso, mas ficassem alegres porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida, estavam no céu. Então, Jesus, o maior objetivo, o ofício vocacionado a esses homens, de fazer a obra, a salvação, o resgate de vidas, que vidas sejam salvas. Então, Jesus estava dizendo aqui para eles: vocês não se alegrem por isso, vocês se alegrem porque vocês já estão salvos e porque muitas pessoas estão também sendo salvas. Porque à medida que esses milagres e sinais estavam acontecendo, as pessoas estavam sendo levadas, motivadas, as pessoas estavam vindo para Jesus. Então, era essa alegria que Jesus estava dizendo para eles. Vocês se alegrem, em outras palavras, vocês se alegrem porque muitas vidas estão sendo salvas, muitas vidas são resgatadas das garras de Satanás. Então, melhor do que uma cura, melhor do que uma expulsão do demônio, é a salvação das vidas. Eu acho interessante isso, presbítero Israel, isso cabe muito nos nossos dias atuais, que nós não podemos supervalorizar apenas as manifestações espirituais em detrimento da salvação. A salvação é, de longe, né, a coisa mais importante na carreira do cristão. Claro, não estou com isso também desvalorizando as manifestações espirituais, né, as grandes obras que o Senhor realiza através dos outros dons, a exemplo dos dons de curar, de operação de maravilha, o dom da fé. Nós não vamos desvalorizar nem desconsiderar isso, muito pelo contrário. Nós até necessitamos disso para pregar o Evangelho e a pregação ser confirmada. No entanto, o principal objetivo é a salvação da vida humana. Foi para isso que Jesus se manifestou, instituiu a sua igreja na face da terra e fez o Evangelho percorrer, né, toda a humanidade, toda a face da terra, todas as nações, né? Se não todas, ainda vai chegar onde de repente não chegou, porque, enfim, essa é a grande comissão da igreja. E aí nós vamos para o próximo tópico, que é o tópico número 2 da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que é o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos discípulos após a ressurreição foi: ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus, capítulo 28, versículo 19, até o versículo de número 20. Essa ordem dada por Jesus ela é chamada de grande comissão. Por isso, que nós temos essa responsabilidade e dizemos que estamos inseridos nessa grande comissão. Porque essa obra que nos foi comissionada, que nos foi dada, nós precisamos executar, e ela não é uma obra que parou. Muito pelo contrário, ela é mais atual do que nunca. Até Jesus voltar, nós estaremos pregando o Evangelho e cumprindo. Pregando o Evangelho porque nós sabemos que existem 2 grupos na face da terra. Existem 2 grupos, segundo a palavra de Deus. Mas, irmãos, quais grupos são esses? Qual que é a importância desses grupos? E como é que a gente enxerga um e como é que a gente enxerga o outro? E eu vou transferir essa pergunta aqui para o presbítero Israel. Quais grupos são esses que estão na face da terra no tocante à grande comissão? Então, esses grupos, eles estão divididos em 2. Então, um grupo dos que creem no Evangelho, dos que creem na manifestação do Espírito Santo, nos que creem na palavra de Deus, e o grupo dos que não creem. Podemos ver que no mundo existem muitas pessoas que não creem no Evangelho, que não creem na Bíblia, que não creem na palavra de Deus. Então, é um alerta para todos aqueles que vão pregar a palavra de Deus e ter essa consciência de que o trabalho ele deve ser feito independente, né, de quantas pessoas
que vão aceitar, quantas pessoas que vão crer, mas isso aí acontece no mundo, porque sabemos que existem aqueles que um dia terão a vida eterna, porque creram, porque acreditaram, e aqueles que, como a palavra do Senhor diz, que esses vão perder, não vão ter a vida eterna, porque não acreditaram na palavra de Deus. Então, nós observamos com isso que existe um grupo muito carente da graça de Deus, né? Se um grupo é o que crê, ok. Né? Então, dá o like para o grupo que crê, né? É perfeito. Mas existe um grupo que não crê. Então, esse grupo é o grupo que precisa ser alcançado, né? Através do ministério do evangelista, da pregação daquele que vai levar a mensagem do Senhor. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno crendo ou não no Evangelho. Por que precisa ser pregado o Evangelho? Porque existe uma decisão a ser tomada pelas pessoas que compõem esses grupos. O que crê, permanecer crendo, e aquele que não crê, decidir crer ou não crer, né? Crer ou permanecer não crendo. No entanto, a pregação do Evangelho, ela precisa ser continuada. Por que existe uma necessidade hoje dessa grande comissão? O comentarista ele trouxe alguns dados históricos, e eu vou estar tratando desses dados aqui, que são dados assim, alarmantes. São dados muito alarmantes do que acontece no mundo hoje em relação à pregação do Evangelho. Por exemplo, um dado muito importante, apenas 33% da população mundial ela é composta por pessoas que se dizem cristãs, de todas as confissões religiosas, mas assim, sou cristão, né? O cristianismo está presente apenas em 33% da crença de todos os seres humanos. A cada 100, apenas 33 se declaram como cristãos. O restante está voltado aí ao budaísmo, islamismo, shintoísmo, várias outras religiões que tem presente na face da Terra. Então, nós precisamos enxergar o quão grande é a responsabilidade da igreja em levar esse número da pregação do Evangelho e de pessoas cristãs convertidas ao máximo possível, porque nós sabemos que a salvação está iminente. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Quer ver outro dado muito alarmante, que é citado aqui pelo comentarista da lição, é que há regiões que o número de cristãos, ao invés de aumentar, tenha diminuído. E ele cita especificamente o continente europeu, alguns países do continente europeu, cuja consideração em determinado senso para esses países já é que esses países já não são mais cristãos, são pós-cristãos. Ou seja, são países que nós podemos usar esse termo, eles estão sendo, não sei se eu posso usar esse termo, desevangelizados, né? O cristianismo, ele, ao invés de crescer, ele tem retraído. É citado exemplo aqui, por exemplo, da Alemanha, que recentemente fechou 340 igrejas aproximadamente. Portugal, que quase 300 também fecharam. A Holanda e a Inglaterra, que já são considerados países pós-cristãos, teve uma onda de pregação do Evangelho, uma onda de crescimento do Evangelho, e depois isso começou a regredir. Um dia desse eu estava fazendo uma análise em relação à Holanda, por exemplo, Amsterdã, que é a capital da Holanda, tem ruas, né? E é tida também como a capital da prostituição, porque tem ruas que meninas, jovens, belas, maravilhosas, ficam expostas em vitrines como se fossem mercadorias. Então você percebe o quanto existe uma necessidade de transformação espiritual para se ter um novo entendimento, um renovo espiritual, para que a moralidade volte a estar presente, o temor ao Senhor volta a estar presente no meio daquela nação, né? Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados ou em mesquitas, ou em bares, ou em restaurantes, ou em casas de shows, ou bibliotecas. Então, são 1.500 igrejas a menos em toda a Europa. Então, isso reforça a necessidade de nós estarmos orando por aquele continente, para que o Senhor possa levantar verdadeiros evangelistas para fazerem aquela obra de uma maneira poderosa, tanto que o Espírito Santo do Senhor possa reavivar corações e salvar vidas e alma. No terceiro tópico da lição, nós temos o conceito de evangelista. Indiretamente, nós acabamos já tratando disso,
Mas eu queria precisar que o senhor, por favor, nos trouxesse o conceito de evangelista, como é qual é o papel dele, esses dois subtópicos, o senhor pode juntar e trazer uma avaliação única. Amém. Então, nós podemos ver essa importância de evangelista e essa definição, eu acredito que deveria vir lá no início, né? A gente começa agora dizendo na realidade o que significa. Pela ordem da lição, exatamente, né? Pela ordem da lição. Pela ordem da lição, né? E a gente vai dizer o que significa evangelista. Então, a palavra evangelista, ela deriva do verbo grego evangelismo, que significa transmitir boas novas, e é o evangelho. Então, o evangelho significa isso, transmitir são as boas novas de salvação. Então, pregar o evangelho. Então, esse que significa o termo evangelista. Nós podemos ver o papel do evangelista, que ele tem um fundamental, importância fundamental, excelência nesse termo, porque podemos ver que o evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Então, é aquela pessoa que ela é capacitada por Deus, que tem formação espiritual, que tem uma formação, podemos dizer, secular, no sentido do conhecimento, da leitura. Então, é aquela pessoa que está preparada para pregar o evangelho genuíno, para que vidas elas venham ser salvas, vidas elas venham ser alcançadas. Esse é o objetivo, o papel do evangelista, a preocupação de pregar o evangelho. Então, nem todas as pessoas são evangelistas, visto que é um dom. Evangelista é um dom. Então, Deus coloca esse dom em pessoas para que essa pessoa ela faça a obra dele. Então, essa pessoa ela é dedicada, é uma pessoa de oração, é uma pessoa que tem prazer, que tem alegria de ver vidas serem salvas. É uma pessoa que tem coragem, é uma pessoa determinada, é uma pessoa abençoada por Deus, porque o objetivo maior é a salvação de almas, né? É interessante a gente também perceber, por muitas vezes o evangelista vai ser aquele que vai implantar a igreja, né? Vai dar origem àquela igreja, depois entrega na mão de um pastor que possa cuidar, discipular e possa dar sequência à obra, mas vai lá na linguagem popular aqui do nosso sertão, ele vai lá e arranca os trocos primeiro, né? Planta a igreja, deixa a igreja plantada lá e depois segue para uma outra obra. Por isso que esse dom ele é muito parecido com o dom de apóstolo, com o ministério de apóstolo, também o ministério de evangelista. São ministérios muito semelhantes, né, na sua execução prática. O evangelista ele tem esse ministério tem uma finalidade. A finalidade é que ele possa preparar os santos, aqueles que aceitaram o evangelho, para ter uma vida plena e madura na presença do Senhor, com o conhecimento do Senhor, da salvação, e para que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, seja edificada. Então, é a função do evangelista também transmitir conhecimentos para aquele que não conhece. Como, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo do texto que nós lemos na leitura bíblica em classe, né, cujo texto diz que Filipe ele teve um encontro com o eunuco, o mordomo da rainha Candace, a rainha dos etíopes. Quando ele teve um encontro, ele fez uma pergunta para aquele eunuco. Ele disse assim: você entende o que você está lendo? Aí o eunuco disse: como é que eu vou entender se ninguém nunca me explicou? Eu não estou conseguindo compreender isso aqui. E a Bíblia diz que o texto que ele estava lendo é aquele texto lá de Isaías, se não me falha a memória, capítulo de número 51 de Isaías, quando o profeta ele profetizou que o Senhor Jesus foi levado como ovelha muda até o matadouro, que não reclamou. E Filipe começou a explicar para aquele eunuco aquela palavra, ao passo em que, cada vez mais que Filipe explicava, mais o Espírito Santo trabalhava e convencia aquele eunuco da necessidade da salvação. E aí, logo em seguida, até batizado, aquele eunuco foi. Ele creu, foi salvo, e logo em seguida, até batizado nas águas, ele foi batizado. Nós vamos ver na sequência do texto. Então, o evangelista ele tem que ser um homem preparado para levar a palavra da salvação,
Não, em muitos casos, não apenas numa condição rasa, mas numa condição profunda, que ele tenha condição de explicar, né, para o pecador, para aquele que está querendo aprender a palavra de Deus, alguns mistérios do Senhor, para que a obra do Senhor seja realizada. Esse é o trabalho mais prático do evangelista. Eu queria, presbítero Israel, que o senhor fizesse a sua conclusão, as suas considerações finais acerca do dom ministerial do evangelista. Graças a Deus, estamos chegando a esse final, né? E isso é bom, conhecer verdadeiramente quem é o evangelista, a sua definição e o papel que ele desempenha e a sua importância. E eu friso aqui a capacidade que Deus dá a uma pessoa para pregar a sua palavra. O evangelista, ele precisa ser uma pessoa capacitada, uma pessoa que leia a Bíblia, que tem pessoas que acreditam que não, uma pessoa recebeu o dom, mas o dom é uma capacidade. E a capacidade, como nós vimos lá nos talentos, né? na parábola dos talentos, a capacidade ela pode ser progressiva, ela pode se transformar, pode se multiplicar, pode se quadruplicar e assim vai. Então, a pessoa já recebeu o dom, a pessoa já tem uma capacidade, mas precisa investir, precisa buscar o Senhor, precisa estar preparado, porque, como já foi citado, aquele eunuco, ele precisava entender a palavra do Senhor. De quem que aquela palavra ela estava falando? Se era do profeta, o profeta Isaías estava falando, se era de Jesus, de quem era. Então, chegou um homem preparado, um homem capacitado, um homem conhecedor da palavra de Deus e explicou. Não ficou dúvida, então não pode ficar dúvida para aquela pessoa que vai atrás, que vai ao encontro. As pessoas que são edificadas, o propósito também do evangelista é esse, que as pessoas, as igrejas locais, tenham também esse homem capacitado para que elas sejam edificadas. Eu agradeço a Deus por esse momento, que você possa cada dia estar estudando a palavra de Deus, que Deus conceda mais esse dom a pessoas na terra, porque a igreja de Cristo precisa de verdadeiros evangelistas, de pessoas que têm o desejo de fazer a obra, e que Deus continue te abençoando, que você possa estar conosco sempre nos estudos, para a honra e a glória do Senhor. Muito obrigado. Obrigado, presbítero Israel. Então, nós percebemos que o dom de evangelista é um dom concedido ao Senhor a algumas pessoas, a fim de que o evangelho se desenvolva e se expanda sobre a face da terra. Também observamos que isso não desobriga a igreja do Senhor, crente nenhum, de cumprir a grande comissão de evangelizar, de falar do Senhor Jesus, né? Porque você não tem um dom ministerial de evangelista que você não vai pregar o evangelho. Não, tem que pregar. Todo crente tem que pregar o evangelho. E também recomendamos à igreja do Senhor que ore para que o Senhor da seara, para que o Senhor da obra envie obreiros para a sua seara. Então, que você possa também estar orando para que o Senhor levante cada vez mais homens de Deus compromissados com a pregação do Evangelho, dotados pelo dom ministerial de evangelista, para que a obra de Deus continue avançando. Esta é a nossa escola bíblica dominical. Na próxima semana nós teremos mais uma aula. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz. Amém. A paz do Senhor.